Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces. Tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder nenhuma receita que eu postar na semana. A receita que eu trouxe hoje é um empadão de palmito com requeijão cremoso, que ficou divino, muito gostoso e é muito fácil de fazer. Eu sei que muita gente não gosta de palmito, mas não tem problema, vocês podem trocar o recheio se quiser. Inclusive aqui no canal tem uma receita de torta de frango. Pode pegar o recheio da torta e fazer nessa empada que vai ficar muito bom também. Lembrando que a receita completa vai estar na descrição do vídeo e vou deixar também o link do vídeo da torta de frango aqui para vocês assistirem também. Quer aprender? Bora lá cozinhar. Vamos começar juntando a farinha, a manteiga e a água. Eu estou usando manteiga mesmo, mas você pode usar margarina se quiser. E se você usar margarina, talvez use um pouco menos de água. Então vá colocando água aos poucos para não perder o ponto. E a minha manteiga está gelada. Eu prefiro que ela esteja gelada do que em temperatura ambiente, porque ela gelada eu não deixo a massa muito molinha. Então eu acabo não perdendo o ponto, não errando no ponto, confundindo a massa molinha com a manteiga derretida na massa. Então eu prefiro ela gelada. Agora é só apertar a manteiga com a farinha, usando a ponta dos dedos, e vai apertando até misturar e formar uma massinha. E essa massa a gente não precisa sovar igual o pão, né? Que o pão a gente abre a massa, rasga a massa para sovar. Aqui é somente misturar, somente juntar a farinha com a manteiga. Então depois que conseguiu juntar a farinha com a manteiga, não precisa mais mexer na massa. Bom, fiquei uns 5 minutinhos apertando a massa para juntar a farinha com a manteiga. Ela ficou assim, ficou lisinha, é desse jeito, não preciso mais mexer. Agora eu vou colocar ela dentro de um saquinho de alimento, aqueles saquinhos próprios para alimentos que pode ir à geladeira, e vou deixar essa massa descansar por mais ou menos 1 hora. E agora eu vou começar a fazer o recheio da empada. Vou colocar azeite na panela, já liguei o fogo e vou jogar a cebola aqui e vou deixar ela fritar um pouquinho até começar a ficar transparente. Depois de uns minutinhos fritando a cebola, eu vou jogar o alho para fritar também. E, gente, os ingredientes, né, esses temperos, é a gosto. Se você gosta de mais cebola, coloca. Se gosta menos, coloca menos. Se não gosta, não coloca. Então, é só uma ideia, tá? Mas vocês podem trocar, tirar ou colocar algum ingrediente aqui. E depois de fritar a cebola e o alho, vou colocar o tomate, mexer um pouquinho e logo em seguida vou colocar a ervilha e o milho. E agora eu vou colocar o milho e a ervilha. E a minha ervilha tá esse verdinho bem bonito porque é aquelas frescas congeladas. Mas você pode usar de latinha também se quiser.
E agora eu já vou colocar o palmito também. Eu comprei um vidrinho do palmito já picado, que ele é picado pequenininho, e comprei 2 vidros do palmito inteiro. Então o palmito inteiro eu cortei uns pedaços maiores e outros menores. Agora eu vou colocar a pimenta do reino e sal. É a gosto, você pode pôr o tempero que você quiser. Eu acho que sal e pimenta é o suficiente. Agora eu só vou misturar, vou tampar e vou deixar juntar um pouquinho de água para cozinhar, mas é bem rápido, só uns 5 minutinhos. Cozinhou por alguns minutinhos, ele já deu uma secada, ó, tem um pouquinho de água no fundo. Eu já vou desligar e vou colocar o requeijão cremoso. Esse é aquele requeijão cremoso de bisnaga, porque ele é um pouco mais consistente. Se você quiser usar o de copinho, use alguma marca que seja mais consistente também, porque como vai esquentar, ele vai ficar mais líquido. Então tem algumas marcas de copinho que é bem ralinho, então acaba não dando certo. E aqui é só misturar. Eu já desliguei o fogo, então só vou misturar e vou deixar esfriando porque não pode usar quente. Gente, eu não tinha percebido que não estava gravando e depois gravou em câmera lenta, então por isso está diferente a imagem. Mas eu tirei a massa da geladeira, eu abri um saquinho de alimento para ficar maior, peguei metade da massa, coloquei em cima desse saquinho, abri outro saquinho e coloquei em cima. Então coloquei a massa entre 2 saquinhos. Metade da massa só porque a outra metade a gente vai fazer a tampa da nossa empada. Vocês podem colocar a massa direto na forma apertando com os dedos, caso não tenha o rolo, ou vocês podem usar uma garrafa limpa, passar plástico filme em volta para poder abrir. Bom, veja que eu vou abrindo com o rolo e vou girando, né, a massa para ficar uniforme. Eu prefiro abrir com o rolo, né, do que fazer com a mão, para poder ficar uniforme, né, ficar ela na mesma espessura. E eu vou usar essa forma que é própria para torta. Ela tem fundo falso. Eu vou usar porque fica mais fácil para desenformar, porque eu quero desenformar, mas se você não tiver, não precisa, você pode usar o que você tem. Não precisa untar, não precisa passar nada, porque a nossa massa é amanteigada. Então, você vai abrir a massa maior do que o tamanho da forma, porque tem as laterais da forma para preencher. Então, você abre a massa num tamanho que seja um pouco maior do que a forma. E agora eu vou tirar o saquinho, né, a parte de cima do saquinho, e vou acomodar essa massa dentro da forma, tá? Então a parte que eu tirei o saquinho vai ficar para baixo. Eu vou ajeitar para poder ficar certinho na forma. Agora eu vou acomodando a massa com a mão. Eu vou apertando, vou passando a lateral todinha, apertando com cuidado para poder acomodar bem essa massa. Ó, veja que eu aperto bem as laterais, que é para poder ficar bem encaixadinho, bem bonitinho, para ficar com o desenho da forma. Agora eu tirei o saquinho, dou mais uma ajeitadinha, arrumo as laterais.
E agora eu vou tirar as rebarbas. E agora com uma faquinha reta sem serra, você vai passando em toda a lateral para tirar o excesso de massa. E essa é a tampa da empada, que eu já abri e também abri um tamanho um pouquinho maior do que a forma. E agora que o recheio já esfriou, eu vou rechear a empada. Bom, e aqui vocês colocam a quantidade que vocês quiserem, mas lembre-se que ainda tem a tampa, então não coloca tanto para a tampa não ficar tão estofada, tão alta. E essa quantidade da receita que eu passei rendem 2 tortas desse mesmo tamanho. E eu coloquei um pouquinho do requeijão cremoso dentro de uma manga de confeitar, sem bico, sem nada, só para poder colocar um pouco mais de requeijão no recheio. Aí você pode colocar em colherada também, caso você não tenha manga. E agora eu vou colocar a tampa da empada. Eu faço a mesma coisa, eu tiro um saquinho, a parte sem saquinho eu coloco para baixo, depois eu acomodo a massa e aí eu tiro outro saquinho. Ajeito a massa e agora eu vou apertar nas laterais para grudar bem essa massa com a massa de baixo, para que essa tampa não solte quando estiver assando. E para tirar a rebarba da tampa, não precisa da faquinha, é só apertar contra a forma que ela já mesmo corta e já solta. Agora eu só vou fazer um cortezinho no meio para poder sair o ar enquanto estiver assando, para a tampa não estufar. E agora eu vou dar mais uma apertadinha nas laterais, que é para a tampa não abrir, porque depois que ela endurece um pouquinho quando tá assando, ela pode subir e descolar. Então vou dar uma apertada em toda a lateral da forma. Aí veja que eu faço como se fosse uma pinça, uma beliscadinha. Então eu afundo um pouquinho o dedo e dou uma beliscadinha, que é para poder grudar com a massa de baixo. E aqui eu tenho um ovo batido para poder pincelar em cima, para dar uma dourada. Eu não gosto de usar somente a gema, porque a gema ele deixa dourar muito rápido, então você não sabe se tá assado ou se só tá dourado por conta da gema. Então eu gosto de usar a clara e a gema para pincelar. E meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. E se você usa forno elétrico como eu, liga somente a resistência de baixo. Ele vai ficar lá no forno entre 40 e 50 minutos. E ficou pronta, levou 50 minutos no forno. Olha que linda que ficou. E eu vou desenformar. Ela está levemente morna, já dá para desenformar. Vou usar um copo para apoiar, para ficar mais fácil. E olha como sai com facilidade. E agora eu vou cortar para mostrar para vocês como ficou maravilhosa.
E olha que perfeição que ficou. Gente, ficou sensacional. E vocês viram que é muito rápida de fazer. A massa só vão 2 ingredientes. É bem rápida. Vocês podem fazer com outro recheio se quiser. E se você gostou da receita, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais receitas como essa e comenta aqui qual outra receita você quer ver aqui no canal. Um beijo!